É porque tá sem conexão. Abre, abre a porta aqui para mim, por favor. Bom, agora acho que vai. Vamos lá. Tomara que tenha restabelecido. Oi, Márcio. Isso, acho que o problema foi aqui, não? Foi aí com você que eu fiquei falando com o povo aqui no outro. É. Aí poderia. É que eu não tinha, não tenho outro lugar para olhar, senão podia continuar até eu voltar. Eu nem sabia o Uhum. que. Mas vamos lá. Tá, então eu vou pular essa fase aqui das fases mercantilistas e vamos cair já na. Mesmo porque essa moçada aí vai atrás do livro que eu sei. Então vamos lá, modernidade. Aí deixa, é só, né, agradecer o pessoal que está aí agora. É lógico que agora tem uma galera que vai retornar aos poucos aí, a gente Uhum. estava perdendo a galera com, né, com, devido ter travado aí. É. Aí o Marco colocou, enquanto você falava lá, da questão da sensação de controle, né, que eu acho que traduz bem ali A gente chama de controle do esfíncter anal, né? Aquele movimento muscular de soltar o cocô ou de prender o cocô. mas que daí você traz para a vida adulta aquela O relação traço, de controlar, né? isso. Então tem um aspecto positivo nisso aí também, né? Lógico, né? Bem, Tem, bem, porque bem. é verdade, isso é verdade. O Marco chamou bem a atenção. A fase anal ela é muito necessária, né? Pra, ela faz parte de um desenvolvimento esperado do ser humano, inclusive na relação da subjetividade na teoria da psicossexualidade, que nada tem a ver com sexo, mas tem a ver com essa coisa do desejo, das sensações de prazer e desprazer, e como que a gente controla isso para formar a nossa personalidade. Porque ela ensina como estar em sociedade, né? Nós pegamos aqui só os aspectos de ser avarento, os aspectos trazidos aqui pelo autor do livro, os aspectos negativos, né, que influenciam uma personalidade neurótica, que pode surgir uma personalidade neurótica obsessiva, controladora, tal, no sentido de controladora para o mal, de reter, não no sentido de ter controle, de fazer uma mediação entre a realidade, né, o que está acontecendo no mundo real e como que você está processando aquele sentimento e qual vai ser a atitude que você vai tomar até para ser aceito no meio social, porque tudo está relacionado a isso, a ser reconhecido pelo outro. Então, é necessária a fase anal, é normal, ela vai acontecer de qualquer jeito, necessária para a produção de um ser social, mas também, dependendo de como é a intensidade que essa energia se fixar, pode trazer um traço subjetivo na personalidade da pessoa, como um avarento, que é como a gente está discutindo. Mas a minha ansiedade aqui, posso continuar, Márcio? Pode, Ou você pode. quer seguir a partir Não, daí? Tá. pode. Então, lá na modernidade, eu pergunto assim, o que pode ser mais que a modernidade? Né? Outra palavra que os inscreve e que o dinheiro atravessa. Uma palavra que nos inscreve, modernidade. O que pode ser mais que modernidade? Modernidade é moderno, é o agora, já, atual. Essa relação que diz que temos que gozar o tempo todo, gozar no sentido psicanalítico, é usufruir de um prazer, de uma sensação, ou de você estar tranquilo, acomodado naquela sensação, ou de você estar numa excitação muito grande, de você estar querendo demais fazer determinada coisa, ou ter determinado prazer. Dá-nos satisfação o tempo todo, mas não nos preenche, não tapa o furo que existe no inconsciente, que é esse desejo nosso, que existe no fundo de nós. Como diz Freud, não somos senhores em nossa própria casa, né? Porque todo mundo diz que você quer alguma coisa, né? Mas não é aquilo que você realmente quer. É a história do eu ideal e o ideal do eu. O eu ideal é aquilo, o ideal do eu é aquilo que todo mundo acha que você tem que ser. A criancinha que vai ser igual ao pai, a criancinha que vai ser engenheira, a criancinha que tem o furinho do queixo igual à mãe.
Mas o que eu posso ser na realidade. Existe um confronto aí, né? E isso vai aparecer também na castração, que é o final da fase anal. E esse buraco, esse gap, esse espaço que daí ninguém tampa, não tem consumo, satisfação que tampe isso, a não ser você compreender de como isso vem. E mesmo compreendendo, a chance de você não chegar nessa conclusão de tapar esse furo, esse buraco, essa falta, essa coisa incessante que a gente sempre busca, é muito grande, que para nós católicos está alicerçado na nossa religião, né? No encontro com Deus, na revelação. O sistema de classe surge, então, na modernidade e apela para o individualismo que nos tira de nós mesmos. O consumo é a grande espiritualidade e o mercado é um novo Deus, pois ele transcende a tudo. O mercado justifica tudo. Morte vira lucro de quem enterra, de quem faz caixão, vira lucro de Covaxin de 1000% a mais, vira propina de $1 a dose da vacina e por aí vai. Como diz Marx, tudo é dinheiro. Você só pode ser uma pessoa esquisitíssima, mas se você tem dinheiro, você passa a ser tratado como bonito, né? Você pode ser uma pessoa não muito agradável, assim, visualmente, mas se você tem dinheiro, fatalmente você vai ter uma esposa ou um marido muito bonito. Ou seja, se você tem um bracinho torto, você pode passar por uma cirurgia estética caríssima, top, e ter o bracinho normal. Dinheiro é você e você é dinheiro. Dinheiro é tudo. Isso é o Deus mercado. O que a modernidade construiu vem sendo desconstruído, ou como diz Marx lá no Manifesto Comunista em 1848, tudo que é sólido se desmancha no ar. Toda aquela construção do antropocentrismo que veio lá do renascentismo, de que o homem é o centro, das ciências, do positivismo, tudo pode ser explicado pela ciência. Aliás, essa também era uma grande ambição de Freud. Ele lutou a vida toda dele para ter a psicanálise como uma ciência e não só como um saber, mas por conta desse homem vitoriano, desse homem que vinha do iluminismo, né, do positivismo. Da Revolução Industrial, que abriu o consumo de massa, produção em série, excedente direto. Tudo isso foi sendo desconstruído depois com essa lógica, porque o homem deixa de ser essa discussão filosófica, antropológica e religiosa para fazer o contraponto com o que existia antes e passa a ser, então, só o que consome no mercado. A felicidade passa a ser o que pode ser consumido como ter. Toda a construção da sociedade descartiana e iluminista e da necessária subjetividade dos direitos humanos, porque presta atenção que os direitos humanos, eles vieram, a gente estuda isso nas encíclicas sociais, a partir dos efeitos socialmente conhecidos da primeira Revolução Industrial e assim por diante, até hoje. Os direitos humanos, eles vieram construídos dessa percepção do homem superexplorado, do homem que não manifesta seu desejo. No século XX, começa a ruir com a face perversa do capitalismo e suas contradições, desde a concorrência, a concentração econômica, que geraram as duas guerras, e 2008, e o crash da Bolsa em 1929, desemprego que está aí até hoje, poluição que está piorando cada dia mais. A sociedade, então, agora é de classes e de empregados e patrões. O narcisismo impera no momento contemporâneo. O corpo é objeto eleito e toda energia libidinal volta-se para ele para a satisfação. E o dinheiro perpassa essa lógica. Então, para nós católicos, a gente pode fazer uma ponte, do meu ponto de vista, entre o pecado social e o pecado como a gente conhece, do cara que é muquirana e que não faz nada para ninguém e que é muito controlador e excessivamente, porque o controle é bom para você ter uma medida, como diz o Marco, na sua vida em sociedade, mas quando você extrapola isso para o campo social, isso se torna um pecado social, porque isso abate a subjetividade, substitui a subjetividade que para nós é a busca de onde eu vim, para onde eu vim, qual é o sentido da minha vida, ele ecoa tudo isso e desova lá no Deus mercado, né? Desova no consumismo. Então você passa a ser objeto de você mesmo, é o tal do narcisismo. Né? Você faz tudo para comprar, para ficar bonito, para fazer estética, para ir na academia. E isso fica martelando 500 vezes. Modas de alimentação, modas de
consumismo de remédio, modas de consumismo de dieta, cada vez mais especializações do seu corpo, como se você fosse um fígado, um rim, um olho, um ouvido. E isso tudo tira a integralidade do homem. Não pode, o capitalismo, esse Deus mercado, ele não pode permitir que o ser humano se desenvolva, que ele saia dessa fase do narcisismo primário, do que os outros acham que você tem que ser e tem que ter, porque senão ele vai deixar de vender, ele vai deixar de consumir. Então, a psicanálise, quando ela vai muito rápido, tá, gente, por causa do nosso horário, quando ela volta com esse olhar para a sociedade de consumo, e a gente pega os conceitos freudianos, os conceitos psicanalíticos e joga para cá, como é que teologicamente, aí eu passo a bola para vocês dois, pro Marquinho e para o Márcio, como é que a gente pode dizer do pecado social e do pecado ordinário, comum, que a gente conhece, da pessoa avarenta, que a gente fala, é pecado você não dá isso. Olha o sofrimento psíquico que isso traz. Como que a gente lida com isso? Né? Porque se a grande sociedade, se a cultura que vem antes de tudo, que fala sobre a avareza para você e tem a avareza como um valor de sociedade, de subjetividade, você imagina ser cristão, parar na frente de um padre e fazer uma confissão. Você vai ter eterno sofrimento psíquico. Ele já é um sofrimento psíquico que a gente tem que, na nossa espiritualidade, lidar com ele, morrer com ele. Não vai mudar. Né? Perfeição não existe, o Papa já falou lá na Amoris Laetitia. Ah, gente, esquece que essa história de perfeição. Perfeição é só no céu. Aqui é do jeito que dá, na solidariedade, na paz social, na fraternidade. Vamos olhar o outro, uma igreja de saída, uma cultura de encontro, vamos fazer tudo isso. Mas quando você olha isso socialmente, como é que fica? Qual a posição que nós temos que ter? Né? Como é que a gente pode pensar essa coisa do pecado? E a psicanálise explica pra gente que é o grande outro, que você já nasce com o outro falando, vai ser torcedor do time, vai consumir isso, vai ter aquilo, vai estudar assim, assado. E outra, imagina isso numa família carente, num país como o Brasil. O Brasil, né? Um estado de extrema concentração de riqueza. Como é que isso fica? Então, essas pontes têm que ser feitas e esse livro é interessante, porque ele me levou lá no final da leitura a seguinte indagação. Quanto menos desenvolvida uma sociedade, menos narcisista, assim, para a constituição da subjetividade, aquele narcisismo cru, onde o objeto é você mesmo, e mais dependente do outro. O outro tem que dizer o que eu sou, senão eu não consumo, eu não fico feliz e vou ficar solto por aí tomando remedinho. Narcisismo é para quem pode consumir. O pobre no Brasil, do ponto de vista social, nem narcisista dá para ser. E os pobres, como é que ficam? Ficam no celular? Por que eu estou falando isso? Olha a reflexão. E aí eu fecho com isso. Quando eu vi o Bolsonaro gritar, nosso presidente, gritar com aquela jornalista, daquele jeito, mandando cala a boca, olhando para trás, mandando cala a boca, e os telespectadores regozijarem com isso, ter quase que um orgasmo na frente da televisão, achar aquilo no máximo. Quando a gente vê aquela motociata cheia de homem, isso para nós a psicanálise tem um efeito e tem uma dimensão bastante incisiva, dando sustentação para aquilo, aquele bando de hétero, um babando no outro. Quando a gente vê a espetacularização da captura e execução do Lázaro, aquela morte horrenda que ele teve, aquilo sendo televisionado e as pessoas tendo quase faltando ar de alegria com aquela execução, com aquela cena horrorosa de violência e autoritarismo, que aquilo escondeu muito mandante fazendeiro que manda matar poceiro, que manda matar índio, que era o papel que o Lázaro cumpria ali. Como é que fica, né? Essa coisa da avareza, para você ser, você tem que ter, você tem que acumular, né? Essa outra visão psicanalítica social, aplicando os conceitos da psicanálise a uma análise social. Como que a gente fica, né? E na teologia, como que a gente se vê com isso, desses traços de personalidade que
cai em nós, marcam a nossa subjetividade e nós não temos o que fazer. Você vai ficar chicotinho e salzinho o tempo todo se martirizando? Né? Qual a visão de acolhimento, de cultura do encontro que a gente tem que ter em relação ao outro, ao nosso irmão dentro da igreja? E mais ainda, observando Evangelho Gáudio e Clara Laudato Si, fica evidente a questão do consumo, a questão desse grande outro que inibe os seus desejos, te tira até o direito de pensar quem eu sou, para onde eu vou, qual o sentido que tem na minha vida, que eu só vou ser feliz, só vou ter sentido se eu for lá e consumir, e aí me gera mais e mais necessidades. Como que nós, como cristãos, a gente se posiciona em relação a isso? Por isso que eu acho que a psicanálise tem como conversar com tudo isso. Aí pena ter acontecido a desconexão, mas era isso que eu queria colocar assim humildemente, porque eu sou só estudante, gente. Eu estou no começo do começo do começo. Psicanálise é uma vastidão e a gente leva anos para poder formular uma hipótese, alguma coisa original nossa, né? Porque a produção é muito grande. Eu agradeço a todos vocês. Então, eu não sei que, como travou ali, caiu, fechou e voltei de novo. Eu acredito que a primeira parte a gente não conseguiu salvar. Então, se eu entendi como funciona essa parte, a gente volta, né? A gente tem o tempo aí para um tempo, porque praticamente volta de novo. Mas eu estou falando isso aqui porque eu gostaria que ficasse gravado, porque tem uma turma agora que já está procurando, né? Que não assiste, não consegue acompanhar, depois vai correr atrás do material. Vai pegar essa parte aqui. A proposta não, de fato, é olhar o lado, o olhar da psicanálise, né? Mas como o tema ele relaciona no campo da teologia, muita gente realmente fica buscando, né, resposta. O que a psicanálise tem a dizer nesse olhar, mas o que a teologia diz, o que tem a dizer no diálogo com a psicanálise. Eu só gostaria de colocar aqui tipo uma sugestão, procurar um material do João Batista Libânio, né, que tem bastante coisa até na internet, mas tem obras dele, né, tem um livro, O Pecado e a Opção Fundamental, que ele dialoga ele já faz esse diálogo. Inclusive, quando você coloca aí a questão aquilo que está em nós, mas ele tem mais força do que a gente, no sentido que a gente não tem força porque está presente ali toda essa questão do inconsciente, né, como ele é apresentado. O Libânio ele traz uma explicação, uma atualização, eu diria, da ideia de pecado original. Daí ele trabalha com termos lá de originante, originado, que ele vai mostrar essa presença, que é uma presença que já está aí, na própria construção da sociedade. Quando a gente fala o Freud fala de superestrutura lá, né, superego, na sociedade, a gente vincularia com a superestrutura, que aí entra no campo ideológico, que constrói ajuda a construir essa subjetividade. Por exemplo, o autor, quando ele cita La Fontaine, ele fala daquela fábula, né, da cigarra, da formiga, mas ele já mostra ali como que mudou, porque a compreensão, e aqui é a dica da parte teológica, né, é voltar às fontes, a voltar, né, quem é Deus, o Deus cristão, qual é a imagem, voltar antes, voltar na origem, porque quando você pega esse período aí que ele está falando, que tem todo o avanço das fábricas ali, você falou bem de ditos populares, né, que vão ajudando a formar a nossa conduta, tem aquela palavra que a gente sempre escutou, né, desde criança, que Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, aquele que dorme, que é o dono, na época, né, o senhor feudal, que ficava sem se preocupar com isso, ele não precisava acordar cedo. Na época das fábricas, quem que ia, de fato, encarar as jornadas pesadas? Até criança. Então, a gente está falando dessa mudança, quando essa fábula vem, ela ilustra bem, porque há uma mudança na compreensão da avareza. Porque se você olhar a avareza da SESI, do tempo lá, dos primórdios do cristianismo, não tem essa mudança acontece porque a cigarra que canta, né, e fica lá estendida, eu imaginando o desenho, na rede lá, ela é mal vista, ela é mal vista
Mas se você pegar o personagem da formiga, ele é o avarento, o personagem que acumula, que guarda, se preocupa, ele que é o exemplo de avarento da fábula. Para E quando é essa. passado que Deus ajuda quem cedo madruga, quem não madruga é mal visto, é o preguiçoso, é o vagabundo, é o que não trabalha. E aqui, trazendo para reflexão, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando começa a ser visto como sujeito a criança, olha a mudança que dá nisso, porque aí você coloca, e a gente escuta até hoje, a pessoa falar, mas no meu tempo não tinha esse negócio de criança não trabalhar, não. Lá na roça a gente levantava cedo, mas não tinha outro jeito de levantar. Deus tinha que ajudar quem cedo madrugava, porque tinha que colocar o pão dentro de casa. Então, era essa mudança aqui, e aí chega aqui na hora que vem o vazio, a angústia, né? Esse vazio que é a subjetividade. A gente tem um modelo, o espírito do capitalismo, ele está presente, é a maneira de se colocar no mundo e de se sentir gente nesse mundo maluco que está aí, mas é o que tem. Quando você tira, tem que oferecer esse outro mundo possível, que tanto se fala, já tem que estar bem elaborado. Isso seria a volta lá no cristianismo primitivo, nessas origens, para poder fazer essa volta. Por quê? Porque, de fato, você vai tirar aquela falta que tem, algo está preenchendo, que é esse espírito do capitalismo. Eu quero estar no lugar do outro. Eu tenho, esse é o mundo que eu conheço. E se eu tiro isso, se eu falo, não é assim, você não pode ser capitalista, você não pode viver, ser conduzido por esse espírito. E aí a falta, o vazio, eu não coloco nada no lugar, você imagina como que o ser humano vai sobreviver. Por isso, quando, por exemplo, o Libânio trabalha isso na questão de pecado, a psicanálise, aí, talvez o propósito maior desses bate-papos seja esse, mostrar o quanto a psicanálise ou a própria psicologia área pode ajudar. Porque aí você entendendo, se conhecendo e sabendo como que é, aí as suas decisões, né, a responsabilidade tomada, aí sim vai passar pelo critério de discernimento de pecado, que hoje não é. Às vezes a pessoa, você citou bem o caso do próprio Lázaro lá, e os donos de terra lá, os fazendeiros que pagavam para ele executar, e por isso estavam dando comida e protegendo. Ninguém entendeu no Brasil, porque chegou depois a informação. Como é que pode defender e proteger o cara que fez isso e aquilo? Não, é porque ele pagava. Enquanto eu tenho interesse, ele me serve, e ele por incrível que pareça, ele é bem quisto, até para proteger depois a própria identidade, né, desses donos que contratavam ele. E aí vem aquela execução lá, tipo de cinema mesmo, 34 tiros, tudo para queima de arquivo total. Agora, Mas como que construiu aquela subjetividade? a má notícia toda aí, Márcio, é que essa falta a gente não vai preencher. É essa falta que Então, nos move para frente, é essa falta que nos mantém em movimento, né? A pulsão de vida, é essa coisa de sempre estar procurando, e que é a proposta cristã de transformar o sofrimento. isso. E Entendeu? De aí não abre. fazer o sofrimento psíquico o fim de tudo, né? A martirização. É a busca dessa falta que nos humaniza, né? Dentro Nessa no reflexão cristianismo. do Jung, né? Jung Non-Sung, lá, ele faz uma reflexão boa com aquela galera do capitalismo como religião, e no último lá, evento que eles realizaram, achei interessante a fala de um que está lá em Harvard, né? Que está terminando o doutorado, e ele falava da questão da utopia, porque você não é fechado. O Marcos fala sempre sobre isso, né? Que é a questão do real para Lacan. Você é o inominável, tá fora da. Então, quando a gente fala Você assim, vai olha só, construir. mas olha como que é interessante. Quando a gente escuta falar, a gente precisa colocar. A ideia é um mundo novo, mas não é um mundo novo conforme se espera a própria teologia, digamos, o entendimento de uma teologia oficial. Vou ter uma resposta, a partir de agora eu entendo, e eu vou executar e colocar, né? E vou colocar em andamento aquilo que vem, tipo uma teoria bem planejada. Não é. O mundo novo ele está sendo construído porque não tem como. Ele está fora de qualquer tipo de fechamento.
Então, seria a escatologia, o tópico, o mundo enquanto, né, enquanto dinamismo, essa novidade nunca encarcerada, e quando você tem, tipo assim, você tem uma compreensão teológica hoje, aí avança, você choca com outro, daí produz uma síntese. Aí você dá uma respirada, só que a síntese também, você, né, você vai ver o mesmo processo, ela vai precisar de novo desse avanço. E aí é onde entra o papel da teologia, como refletir, dialogar com as várias ciências. Eu diria hoje que uma teologia não mais institucional, eu estou pensando também mais nessa direção, uma teologia que fuja de um fechamento, mas dialogue com ela, que é essa ideia. Você tem o grupo da herança judaica, da exceção à regra, do fechamento. Nós somos escolhidos, que é necessário também. Só que você tem da cultura grega, que praticamente misturou ali, mas a cultura grega é do universal. Então você tem aquela lei natural, você tem um ordenamento abrangente, que aí você liga de um lado, por exemplo, ao liberalismo, na carona, o neoliberalismo, vai pegando essa carona aí, mas você tem, por outro lado, do judaísmo, aquele modelo, tem que ter uma conduta, e tanto uma como a outra são leis. São a lei do universal e tem a lei da exceção. E aí o diálogo está no meio, onde, por exemplo, Slavoj Zizek, ele vai dizer assim que colocar Paulo como o criador da ideia de inconsciente está em Paulo, porque ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Porque é o inconsciente. Paulo não tinha força contra ele, mas ele percebeu. Então, eu estou vendo o Marcos Elias aqui pirando. E é um assunto bom, a gente podia fazer uma mesa grande, né, Márcio, para discutir essa Nós relação vamos da abrir. teologia e Vou falar para o psicanálise. Marcos e a É Elisa, ultra necessário. aproveitar que eles estão na sala aí, e lógico, o Jorge também, que acompanha O depois, o Jorge eu não Jorge Ribeiro, conheço. vai estar presente também, para fazer, depois que terminar, a gente planeja um dia para fazer uma. Acho que caiu Travou de... aqui. Agora tá. Fala. Aproveita, fala rapidinho. Pode encerrar. Mas, Edu, dá para. A dialética hegeliana, é por aí mesmo, Marco. É por aí. Aí a gente tem que visitar esses Pois é, olha a pensadores para entender. psicanálise. Tem um videozinho, né? Aquele vídeo que eu te mandei, Márcio, que fala como Sim. é que você chega no Lacan. Paga por altura, você Husserl, não sei o que mais. Se pegar Freud, você vê assim, Freud vai reto que vai dar no Lacan. É mais ou menos isso. Por exemplo, a dialética Quem me hegeliana é mandou materialismo, né? esse vídeo? Oh, Acho que já me mandaram, não oi? sei se foi o Marquinho ou a Elisa, Fui mas eu eu que te sei que mandei esse vídeo. você mandou primeiro, né? Foi, porque eu Foi. mandei para todo mundo, foi Eu distribuído. E é coloquei por também aí, me nesse dá umas vídeo, é dicas, né? muito divertido. É mais ou menos aquilo mesmo, né? Mas o que é interessante aqui da avareza é assim, a gente tem que se ver com a nossa falta, com o nosso sintoma, né? Com esse traço de personalidade, entender, o Marquinhos colocou aqui, a gente aprende a lidar com a falta. É verdade, a gente tem que sublimar esse sofrimento psíquico, né? Nós temos que transformar ele em alguma coisa boa, que para mim é a mensagem cristã. Mas assim, e do pecado social? Do que é o capitalismo, né? Do que é a encíclica Laudato Si? Como é que a gente, cristão, né, com esse grande outro que está aqui na nossa cara, como é que a gente vai fazer? O grande outro são as normas, os costumes, as leis, a cultura, né, daquele agrupamento onde você está inserido, o sujeito está inserido. Como é que a gente vai fazer? Acho que essa é a grande questão, né? E psicanaliticamente, como nós somos impedidos de crescer para que o consumo prevaleça, né? Para que se justifique o discurso de que o dinheiro tem que prevalecer sobre a vida. E eu acho assim apaixonante essa matéria. E proponho mesmo da gente fazer um grande encontro aí de umas 2 horas, isso aqui dá pano para manga, ó. Vamos Ainda fazer mais o sim. povo que gosta de ler documento da igreja, essas coisas, vai indo. Né? Mas isso não é empolgante, a ideia de poder continuar, né? Tá dialogando é Não, vamos muito bom. continuar, a gente precisa desses espaços. Olhando para um detalhe do livro ali, que quando a gente lê esse material produzido pelo grupo lá de Capitalismo como Religião,
eles têm uma leitura ali que tem um detalhe. A partir quando o autor coloca lá do protestante, na verdade seria mais a linha calvinista americana, aquele livro lá da ética, né, A protestante. ética protestante e capitalismo do Max Weber. Isso. E aí tudo o peso cai, ainda até a gente percebe isso, o peso, porque há uma mudança, né? Aquilo que para o católico é culpa, acumular e guardar e reter, se torna uma virtude, porque agora O você olha... narcisismo não tem culpa, né? Totalmente desculpabilizado. Isso, só que aí você pega dentro do contexto ali, tipo norte-americano, quando coloca como positivo, como algo... Vocês estão me ouvindo? Cortou. Não, né? Total. Como valoriza. Então, agora é da vontade de Deus. O homem, né, a arte, a produção, a economia, enfim. Só que aí você muda, não é culpa. O que era culpa agora é bem. Então, guardar, acumular, juntar, ou deixar de fazer algumas coisas. A SESI muda. A SESI não deixar de comer para alimentar o faminto, mas eu deixo de fazer algumas coisas para aumentar mais a posse, para ter mais. É uma doideira, mas porque quanto mais eu tenho, eu sou mais bem visto, porque a ideia agora é que Deus está me abençoando. Só que o detalhe é que não é o João Multishoe, ele trabalha bem isso, porque ele tem essa percepção, que não é o protestantismo, é o capitalismo, é esse espírito capitalismo que já está entrando na subjetividade. E aí o cristianismo adota. Não é uma conversão ao cristianismo, é uma conversão ao capitalismo. E o cristianismo, hoje, atual, acoplou. E aí ele vive bem, graças a Deus, porque acha que é abençoado. Porque quem tem muito, acha que é muito abençoado por Deus. Então tem essa... Bom, acho que a minha conexão já era também. E eu queria voltar na cigarra para jogar na pós-modernidade e mostrar o que aconteceu com a cigarra. Porque se a cigarra era mal Eu li vista... essa história. Olha o inconsciente como é. Eu li isso no texto e ele não me chamou a atenção, porque né, o que me chama a atenção, a minha atenção estava no outro aspecto, mas isso é interessante, de como a fábula ela se encaixa nos dois momentos do desenvolvimento do capitalismo, né? No momento lá vitoriano, onde a formiga é avarenta, depois aonde a cigarra, hoje ela ataca a bola toda. Então, e hoje, na pós-modernidade que inverteu, porque agora o mal visto é a formiga. Porque a cigarra, ela É, coloca um vídeo no YouTube, né? Explode de visualização, acabou, ganhou a vida já, milhões de seguidores. e outra, você tem que transferir a sua economia, o seu dinheiro para o privado, né? Você tem que transferir as coisas do Estado para o privado. Então, você não pode ter poupança, você não pode acumular, porque quem tem que acumular é o privado. Você não pode acumular de jeito nenhum. Então, a formiga está completamente fora de moda. Já era, a formiga caiu. E ninguém quer seguir essa ideia de formiga. E o que complica, tipo, toda a influência de, tipo assim, herança da parte do judaísmo. Porque aí vem o Deus que não para de trabalhar e que abençoa o trabalho, dignifica o trabalho humano. Aí tem sim uma puxadinha de orelha, porque o cristianismo, do jeito que é apresentado, talvez assim, de forma hegemônica, ele perde esse contato. Que o trabalho não ele parece que adotou mais a ideia grega de trabalho, que é o braçal, aquele trabalho que é desconsiderado. Então hoje a gente vê, se você for comparar quem que vai querer realizar o trabalho do camponês, e se você comparar com o youtuber hoje, então você fica numa lógica da formiga aqui Pois é. né, e da cigarra novamente. O Marquinhos colocou aqui, fugiu porque subiu. A hora que eu fui ler, subiu. Teologia da retribuição, exatamente. Lá atrás era... A gente volta lá no período dos persas, né, Marquinho? E dá esse nome, que acho que o autor já coloca a teologia da Ele prosperidade. coloca a Ele já, teologia da né? prosperidade ali na saída da sociedade medieval no texto dele, ele localiza. Aí entrou outro teólogo aqui, que é o Hamilton, já caprichou ali, que é quando fala da retribuição, fala da lei do puro e do impuro e tal. Assunto para o próximo semestre aí no curso sobre o período persa, para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais dessa parte aí na Bíblia. Fazendo uma propaganda aqui dos cursos.
Mercado, nossa, Marquinhos, vamos deixar fazer nossa roda agora, porque já agora entrou no mercado financeiro. Puxa, tem um material bom lá. Você quer mais Você usura me que manda uma mensagem lá que tem um material aí produzido pela equipe do lá da Metodista mesmo, que fala sobre esse mercado financeiro. Como é que é a produção? Não é produção de meios de produção, é meio de predição. O cara avançou. Meio de predição e não de produção, porque você troca, e aí ninguém quer sair. Se a vida tá boa aqui, eu quero continuar vivendo. Para que ficar pensando num pós-vida? E aí mata a escatologia, que essa abertura para o é tudo. transcendente, Eu acho que o está John dentro do Sug ele é tempo. muito feliz, né? Porque tudo é o Deus mercado, é outra transcendência, outra lógica de vida. O neoliberalismo mesmo é uma outra racionalidade de organização de sociedade, né? De valores. Tá bastante complicado. Eu acho que o mundo precisa de muito mais psicanálise para a gente poder entender as coisas e se ver melhor com os nossos dramas, né? Nossas angústias, nossos sofrimentos. Bom, a Maria Leal entrou aqui no final, quase, porque eu falo final porque a gente tá, né, já está aqui para encerrar, mas O agradeço essa Instagram tá te dando um boi, né? trocar ideia com a gente. Boa noite, ela é lá da paróquia São José Operário, Boa é? noite, Maria Leal. Pessoal, a gente agradece aí, né, vocês terem acompanhado até agora. Tomara que dê certo para gravar pelo menos a segunda parte, para ela ficar gravada, e eu vou pensar aqui o que a gente pode bolar aqui, né, para poder, talvez postar algumas partes do texto, tal, fazer alguma coisa aí só para ter a primeira parte a gente colocar lá. Mas, enfim, é o que a gente conseguiu. Infelizmente, a internet caiu, conexão, e deu isso. Estava demorando até, a gente estava conseguindo não cair. Região nossa, Patrícia, é muito ruim para a internet, viu? É verdade. Lá em casa tem altos problemas também. E eu espero que tenha dado para o pessoal que não é chegado da psicanálise, não conhece a psicanálise de nome, mas lê os conceitos, não tem contato com os conceitos, né? Que tenha conseguido ter uma mínima noção e de como a psicanálise, como diz a Elisa, nos implica. Porque quando a gente chega nessa abertura de entender o que está acontecendo, por que acontece e como acontece, isso chama a nossa responsabilização. Né? Então, essa coisa da culpa fica transfigurada na nossa responsabilização, porque nós somos implicados no nosso dia a dia, no nosso viver e nas nossas decisões. Entender como nós funcionamos, porque não é culpa da gente gente como a tem que assumir a personalidade se responsabilidade de forma. mudar. A personalidade se forma, é um traço que cai ali, ficou e acabou, gente. Ou a gente ensina essa próxima geração com outros traços psíquicos mais produzidos do que os gerados hoje, ou nós vamos caminhar cada dia mais para a violência, para o autoritarismo e para a barbárie. Bom, aqui o Gilberto falou que amou, gostou, né, pelo jeito, amei, então gostou. O Hamilton Procure também, ler tá dando sobre a parabéns, a fase Elisa, anal. né? A Elisa também, né, dando seu boa A noite pena que não aqui. dá para ouvi-la. Essa história do cocô a gente vai continuar conversando pelo WhatsApp, pode deixar, não se preocupe. É muito interessante mesmo. Valeu, pessoal. Eu vou me despedindo aqui, né? Shalom para vocês e passo para a Patrícia finalizar e a gente termina por hoje. Que eu já falei bastante a oportunidade, né? Espero ter passado Gente, tudo que eu falei aqui não é nada, é um tequinho de 2 anos de estudo que a psicanálise ela envolve, comunica muito a gente. E eu espero que convido todo mundo aí, o Gilberto, a Newton, o Marquinho e todas as pessoas que se interessam pelo assunto, para a gente fazer grupos de discussão relacionando isso com a nossa espiritualidade, né? Porque essa coisa da culpabilização e desculpabilização nos interessa diretamente para o que é do quase, né? Não aqui agora reino de Deus. Então, para a gente que é católico e é mais ou menos a pegada desse grupo aqui que eu sei, para a gente é muito interessante pensar sobre isso e como acolher as pessoas que sofrem, porque o sofrimento psíquico está aí, né?
Está nessas formações que a gente não controlou. O traço fixou, é assim que você é, acabou. Você vai aprender a lidar melhor com isso numa análise em psicanálise. Mas é isso que você é. Vire-se com isso. Como é que é? Aceita que dói menos? É, exato. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Beijão.